Bom dia, sétimo ano. Hoje em Geografia nós vamos fazer a correção da página 55, né, do capítulo 7, e encerra esse capítulo e a gente começa o capítulo 8, Espaço Urbano Brasileiro. Então vamos lá? Por que a mão de obra qualificada é importante para o desenvolvimento de algumas atividades industriais do país? Porque a mão de obra qualificada, treinada e preparada, é capaz de operar as novas tecnologias presentes em muitas indústrias. A 2. De que maneira um governo pode influenciar na localização industrial? Ele pode conceder incentivos ou vantagens para atrair indústrias e delimitar os locais onde elas poderão construir seus estabelecimentos. Além disso, pode doar terrenos, criar infraestrutura, oferecer empréstimos às empresas e isentar de impostos. Sobre as redes de transporte, responda as questões seguintes. Qual é a relação entre o comércio e as redes de transporte de um país? As redes de transporte são indispensáveis para colocar produtores e consumidores em contato. Portanto, são elementos essenciais para o desenvolvimento do comércio. A B. Qual é o papel das rodovias na integração comercial do Brasil? As rodovias são o principal meio de escoamento da produção nacional, ligando as regiões produtoras aos principais centros de distribuição e comércio do país. Contudo, nem todas as regiões brasileiras têm boa malha rodoviária, além de muitas vias de circulação estarem em péssimo estado de conservação, tornando difícil o escoamento da produção em diversos pontos do território nacional. Cite exemplos de matérias-primas de origem vegetal, animal e mineral e indique produtos que tenham essas matérias como base. Matéria-prima vegetal, nós podemos indicar o tomate, com o qual podem ser fabricados extrato de tomate, ketchup, entre outros. Matéria-prima animal, o leite, com o qual pode ser fabricados creme de leite, doce de leite, queijo, iogurte, coalhada e etc. A matéria-prima mineral, nós podemos citar o petróleo, com o qual podem ser fabricados querosene, gasolina, óleo diesel, plásticos e etc. Então, aí termina a nossa correção da página 55. E aí nós vamos começar aqui, olha. Capítulo 8, Espaço Urbano Brasileiro. Nós sabemos que a maioria, hoje, aqui no Brasil, 84% da população vive nas cidades. Antigamente, antes das indústrias, a maioria, eles viviam em áreas rurais, onde o forte era a agricultura. Hoje, com a industrialização, muitos poucos trabalham na agricultura, até porque a agricultura também ganhou tecnologias, maquinários. Então, quer dizer, com essa industrialização, não se precisa mais tanto de mão de obra na área rural. Então, hoje, a maioria é a urbanização. A urbanização no Brasil, ela tem acentuado relação com a industrialização, onde a indústria, serviço, mão de obra, pessoas. Com isso, ela impulsionou também o crescimento das cidades. Assim como ocorreu entre outros países, a urbanização resultou em modernização da economia, com instalação de indústria, expansão do trabalho assalariado e ampliação do mercado consumidor também. Esses fatores atraíram os moradores do campo que migraram para as cidades em busca de oportunidades que surgiam. Paralelamente a isso, acontecia a redução dos postos de trabalho no campo, ocasionando, sobretudo, pela mecanização das lavouras, que foi o que eu acabei de falar. A terra já não precisa mais de tanta mão de obra humana, a maioria são maquinários que acabam processando essa produção, e o crescimento na área rural
praticamente não existe depois da industrialização. As regiões metropolitanas, na página 58. As regiões metropolitanas, elas são formadas por um agrupamento de municípios ligados entre si, pela infraestrutura e pelas relações socioeconômicas. Em geral, há um município que concentra a maior parte da população das atividades econômicas e do serviço, e diversos municípios próximos, que estabelecem uma relação de dependência entre si, estabelecida por meio de leis. A região metropolitana possibilita a criação de políticas públicas de interesse comum aos municípios que dela fazem parte. No Brasil, o grande desenvolvimento das regiões metropolitanas ocorreu na década de 1970, quando sua população cresceu muito mais que as das cidades médias, entre 100 e 500 mil habitantes, e pequenas, menos de 100 mil habitantes. Essa expansão foi resultado do modelo de modernização econômica, concentrado nas áreas mais populosas. As indústrias, sobretudo as multinacionais, instalaram-se nas grandes cidades em busca de mão de obra, infraestrutura e mercado consumidor. A busca por mão de obra atraiu mais migrantes do campo e de outras regiões, o que, consequentemente, ampliou o espaço urbano e fez crescer o setor de serviços. Por essa razão, as regiões metropolitanas tiveram e ainda têm grande importância na organização do espaço brasileiro e na vida de milhões de pessoas. Os municípios que integram uma mesma região metropolitana precisam lidar com as questões que envolvem essa integração, relacionados com o transporte coletivo, habitação, saneamento básico, aumento da criminalidade, entre outros. Por isso, buscam com governos estaduais e federais mais investimentos para lidar com essas questões, bem como modos de planejar e administrar esses espaços. Brasil, principais regiões metropolitanas em 2018. Aí nós temos aqui a região metropolitana que concentra Sudeste, Sul, né? Temos também na Nordeste, na Norte, nós temos alguma coisa, mas o que mais a gente tem aqui, que a gente percebe, é na região Sudeste e Sul. Na região Norte também a gente tem áreas grandes também, por causa do subsídio lá. O mapa ele não mostra todas as regiões metropolitanas do Brasil. Descubra se o município onde você vive faz parte de uma região metropolitana e se alguma região metropolitana pertence à unidade da federação onde você mora. Aqui em Osasco, nós tínhamos várias indústrias. Então, nós fazíamos parte da malha industrial de São Paulo. Só que, com o passar do tempo, essas indústrias elas acabaram recebendo incentivo fiscal e acabaram indo para o interior de São Paulo, principalmente em Paulínia. E aí, aqui em Osasco, ele virou uma malha comercial, não mais industrial. Hoje nós temos uma malha comercial. A hierarquia urbana. Uma das características do espaço urbano é a interconexão de diferentes cidades. Nessa rede urbana ocorre o fluxo constante de pessoas, produtos e informações entre as cidades. Quer dizer, uma cidade ela acaba se comunicando com a outra e uma acaba auxiliando a outra através do comércio, do transporte, de atividade industrial, fornecendo emprego e acaba abrangendo tudo, né? A atividade industrial, elas ainda desempenham função portuária, religiosa, turística ou político-administrativa. Assim, geralmente, as cidades com menos serviços a oferecer à população, comércio, escolas, hospitais, etc., depende de outras que ofertem esse serviço. Essa ordem de influência de uma cidade sobre a outra se denomina hierarquia urbana. Aqui nós temos exemplos de cidade que exerce funções principais distintas, como portuária em Santos, né, que o porto onde a produção é escoada é em Santos, em Aparecida do Norte, que acaba sendo religiosa, o comércio de lá é religioso, e a política administrativa, que acaba sendo em Brasília.
De acordo com o IBGE, as principais hierarquias urbanas são, em ordem de influência, metrópoles, capitais regionais, centros sub-regionais, centros de zona e centros locais. As metrópoles são cidades populosas que exercem forte papel político e socioeconômico nacional ou regional, por concentrar importantes instituições como universidades, centros de pesquisa, órgãos públicos, diversificado e moderno setor terciário, bancos, hotéis, empresas comerciais, de comunicação, de publicidade, etc. As metrópoles, elas exercem influência sobre extensas áreas, até mesmo fora do país. As metrópoles brasileiras absorvem áreas rurais e urbanas dos municípios vizinhos. Em geral, essa expansão resulta na conurbação. O que é a conurbação? Isto é, na união das manchas urbanas de 2 ou mais municípios. Manchas urbanas são áreas ocupadas pelas cidades, em virtude da expansão horizontal da cidade, que dificulta a distinção de seus limites políticos administrativos. Ok? Aqui na página 61, as metrópoles, elas englobam os 12 principais centros urbanos do Brasil e dividem-se em 3 subníveis: grande metrópole nacional, metrópoles nacionais, capitais regionais, centros subregionais, centro-zonas, centros locais, que são cidades. Aqui no mapa, a hierarquia urbana mostra que a metrópole geralmente as capitais dos seus estados, né? E depois vem, que são as grandes, que nem aqui em São Paulo, nós temos um grande polo, né, nacional, que fica em São Paulo. Depois nós temos as metrópoles, que são em laranja, as capitais regionais e o centro subregional, centro de zona e centro local. Então, nós temos o grande e que vai se distanciando para o menor. Os problemas socioambientais urbanos. O modelo de urbanização, baseado no contínuo crescente regionais metropolitano, trouxe graves consequências sociais e ambientais. Por quê? Sociais, porque onde há maior concentração de renda, também há uma maior concentração de problemas do crescimento populacional, onde não está todo mundo inserido em trabalho, em indústria, em comércio, e nós temos o maior índice de criminalidade. As áreas verdes, elas deixam de existir para dar espaço para construções de grandes prédios, grandes construções de produtos e assim por diante. Quer dizer, acaba sendo um malefício, né? Porque se você não tem mais zonas com mata e tudo, nós temos os problemas das enchentes, nós temos o problema de alagamento, erosão do solo e assim por diante. E aí, essa falta de planejamento, muitas vezes a população das grandes cidades brasileiras cresce aceleradamente. E você não tem uma oferta de emprego, acaba tendo não tendo serviço de qualidade na saúde, na educação e na de policiamento, né, e segurança. Quer dizer, você acaba não tendo esses princípios básicos para que você possa viver uma vida razoável. As regiões metropolitanas, elas apresentam também um grande número de sem-teto, quer dizer, muitos moradores de rua. As condições ambientais da grande cidade, de modo geral, trazem prejuízo à qualidade de vida da população. Isso ocorre com o aumento da poluição atmosférica, hídrica e sonora. Então, quer dizer, devido a tudo isso, nós acabamos superlotando alguns lugares e outros lugares ficam sem população. Esse enxertamento de pessoas em lugares acaba não tendo moradia digna para todo, não tem saneamento, saúde, educação, segurança e assim por diante. Por isso que as pessoas acabam ficando à margem da sociedade. Não é porque eles querem, muitos não têm emprego, muitos vêm de outras cidades para cá tentar trabalho nessa grande metrópole e acaba quebrando a cara, morando na rua. Então, por isso que a gente tem uma estrutura falida. Ok? Então,
terminamos esse capítulo e na próxima aula vocês vão fazer o exercício, ok? Tchau!